Salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa rádio NASA Jabur, nosso episódio de podcast. Episódio agora que abre o ano, a gente volta o ano agora gravando. Ao meu lado aqui pela primeira vez tem a Estela, apresentando também. Se apresente, por favor. Oi pessoal, meu nome é Estela, eu sou estudante aqui da NASA Jabur, estou participando hoje aqui desse podcast e eu estou na escola desde o segundo ano do Fundamental, então é um prazer participar disso hoje. Show! E com a gente hoje, né, pelo dia 2, a gente tá aqui com as professoras maravilhosas que veio participar com a gente. Se apresentem, por favor. Olá, meu nome é Franciele, sou professora de apoio aqui na Escola Estadual Nasli Jabur há 4 anos. Olá, meu nome é Cláudia, sou professora de apoio aqui da Escola Nasli Jabur, também atuo aqui há 4 anos. Olá, eu sou Elisângela, eu estou como professora de apoio aqui na Escola Nasli Jabur. Comecei aqui no ano de 2016, estou retornando esse ano. Show! E a pauta de hoje que a gente vai abordar, que é um assunto muito importante, é sobre o dia 2 de abril, que é criada pela ONU, que é para conscientização mundial sobre o autismo. E claro, aqui a gente está relembrando que o autismo não é uma doença, e sim um transtorno que torna a pessoa como um indivíduo único com as necessidades únicas. Então não é uma doença, é um transtorno. Exatamente, nós professores aqui que ela já tem um tempo de caminhada, né, possuem formação na área também. Há quanto tempo que vocês já estão na área atuando? Há 4 anos. 4 anos, certo. Eu estou desde 2016, esse é o meu 9º ano como professora de apoio. Eu também estou desde 2017. Certo. E qual que é a formação de vocês? Eu sou formada em graduação em Educação Especial. A minha formação, eu também tenho letras, português e inglês, pedagogia e educação especial. A minha formação inicial é pedagogia e depois eu fiz algumas especializações na área de educação inclusiva. Fiz a graduação também em educação especial e recentemente eu terminei o mestrado, a minha dissertação também foi na área da educação especial, trabalhando com práticas exitosas. Show, que legal, pessoal. E como que está sendo para vocês esse tempo todo que vocês já estão atuando, cada vez mais evoluindo, né? Com certeza aprimorando, né? Então, como que está sendo para vocês? Está sendo legal? Como que é? Eu falo assim que trabalhar com a inclusão é um ato diário. A gente precisa se transformar a cada dia, através do quê? De um olhar, de um falar, de um gesto, de uma palavra. Através disso, a gente vai podendo incluir os nossos alunos, os adolescentes, na nossa sociedade. Também é um desafio para a gente nesta área, né? Porque nós aprendemos também muito com os nossos alunos, porque a cada ano que passa, a gente conhece um novo aluno dentro dessa área. Para mim está sendo uma experiência incrível. É a primeira vez que eu estou no 3º ano do ensino médio. Os alunos são 2 alunos autistas e está sendo uma experiência incrível. A sala acolhe super bem os alunos, porque eles já têm uma caminhada nessa escola, mas mesmo assim a gente encontra desafios na questão do aprendizado e também desafios na questão da socialização desses alunos, de incluí-los nos grupos de trabalho da sala, porque o objetivo é esse, incluir esses alunos em todas as atividades realizadas pelos professores regentes. Seria isso. Entendi. A vontade de vocês serem pedagogas é desde sempre, ou alguém que incentivou vocês, que vocês se inspiraram, ou sempre foi desejo de vocês trabalhar na área da pedagogia? Então, a pedagogia, eu falo que minha mãe trabalhava na Superintendência Regional de Ensino e ali foi pegando um amor. Ela falou para mim prestar o vestibular para pedagogia, porque aqui na época era FESP ainda, depois estadualizou, virou o ENG. Era de suma importância, era um curso bom, tinha vários professores com conhecimento
E aí eu fui me apaixonando por essa área, sou apaixonada pela educação inclusiva, sou intérprete de Libras também, e eu pego e falo assim que a educação inclusiva, quem entra não quer sair, porque é um amor constante, é um amor diário. Show. E eu fiquei pensando aqui, né, vocês citaram, né, todos foram comuns citar que esse tempo que vocês passam com o aluno, né, então eu imagino que pega esse amor, né, que passa, então, muito difícil para vocês, depois desse tempo, né, um ano geralmente de caminhada que vocês passam com eles dentro da sala, é muito difícil depois, como que eu posso dizer, não deixar aí, mas ver eles passar por essa troca de alunos, né, quando decorrer dos anos que eles trocam, né, as séries, como que é para vocês isso? Eu falo sempre que o aluno não é nosso, né, é da escola, e ver ele evoluir é muito gratificante para a gente, é uma etapa que a cada dia precisa ser transformado, porque muitas das vezes eles têm dificuldade, mas eu falo assim que a dificuldade transforma eles, que é a partir da dificuldade que eles conseguem caminhar, às vezes sozinho ou às vezes com um apoio. É difícil de deixá-los. É um amor assim incondicional, né? Que a gente pega muito amor, muito afeto e ao mesmo tempo, né, a gente tem que deixá-los ir. É igual os filhos, criam asas e voam. Muitas vezes a gente se apega a eles e quer ficar, assim, no próximo ano. Inclusive, eu peguei os alunos da minha amiga aqui. E eu também, de outras. E assim sucessivamente, né? Eu vejo, assim, que a gente precisa dar oportunidade para outras professoras trabalhar de forma diferente com eles. Porque, como as minhas amigas já falaram, eles são da escola, eles são da sociedade, eles são do mundo, eles não são nossos. E eu sempre penso assim, eu não vou pegar 2 anos consecutivos os mesmos alunos, porque outra professora vai ter a capacidade, vai ter assim, e eles vão ter a oportunidade de ver coisas diferentes. Metodologias, né? Isso. E aproveitando a pergunta, já teve algum momento assim marcante em todos os anos de profissão assim que vocês nunca vão esquecer, que vai levar de ensinamento para a vida, alguma coisa positiva ou negativa? Eu tive uma experiência, foi no meu 2º ano como professora de apoio, aqui na Escola Nasa Jabur. Eu peguei um aluno, ele estava no 9º ano e ele tinha deficiência intelectual severa. E eu lembro que ele não conseguia fazer uma bolinha. Ele não conseguia fazer a letra, assim, a letra mais simples, que era uma letra I. E ele me marcou profundamente pela história da família. É um aluno assim, que eu sempre carrego comigo e na memória de lembrar assim, a importância da aprendizagem. E a importância que o professor de apoio tem na caminhada desses alunos. Ele vai lembrar muito de você também. Você lembra, ele vai lembrar. Com certeza. Eu falo assim que também a família é de suma importância, porque esse ano né? eu peguei um aluno, não é daqui da escola, é de outra rede, porém ele é não verbal e ele não conseguia produzir nada. E simplesmente um dia eu usei um método, deu certo, ele começou a fazer as atividades até em casa, a avó foi na escola e me relatou, chorou ao ver que ele conseguiu realizar uma atividade. Que legal. Que isso deu esperança para ela, que ele pode evoluir muito mais. Sim. Com certeza. Bom, eu tive um aluno também, né, que foi minha primeira experiência. Ele teve um desenvolvimento muito bom, que é em relação ao dever de casa. Ele não fazia, de maneira alguma, e tudo a gente incentivava. Aí, um certo dia, a família relatou que, a partir deste momento, ele começou a fazer todas as atividades em casa. Então, tem assim, né? Desenvolve bastante. Caramba, que legal. E sobre as famílias, né? Para as famílias ajudarem, né? Para elas chegarem a esse ponto, eu imagino, e claro, né? Que elas têm que passar por uma formação, elas têm que chegar, né? Esse diagnóstico, saber que o filho tem essa causa especial. Vocês veem como é importante, como que as famílias podem saber que o filho tem esse transtorno, como que isso pode chegar até no imaginário, na consciência de todo mundo?
Eu sempre falo que o meio de comunicação está sendo uma ferramenta de suma importância no século XXI. Por quê? Às vezes a gente pesquisa e às vezes tem característica, mas o bom mesmo é procurar profissionais da área, né? Um neuro, uma psicóloga, uma TO, para fazer a gente fala que é um diagnóstico, Isso. né? Acho que é de suma importância. A rede social está expandindo muito e ajudando muitos pais. Entendi. E vocês acham que sobre o dia 2, né, que é o dia da conscientização, o dia mundial da conscientização sobre o autismo, vocês acham que a ONU criar esse dia pra gente voltar nossa mente para isso é importante para a inclusão dos alunos na escola, para a conscientização de todos? Vocês acham que realmente faz uma diferença, que é importante ter esse impacto? Eu acho que sim, porque a inclusão é um direito humano. A partir desse direito é que a gente vai fazer a transformação, onde as vozes vão ser ouvidas, onde as pessoas vão poder ser acolhidas. Eu falo que a inclusão, ela deve acontecer todos os dias, que ela é uma transformação. E através dessa transformação é onde que a gente consegue incluir. Sim. E não adianta também a gente só lembrar desse 2 de abril, dia da conscientização. A escola como um todo, ela precisa ser uma escola inclusiva. Sim, não sim. apenas no dia 2 eu vou celebrar, eu vou lembrar. Mas assim, a inclusão ela acontece durante todos os outros dias. Esse pouquinho a cada dia que a escola vai se tornando uma escola inclusiva. Que legal. Eu falo assim que a escola, a inclusão começa com um gesto de amor, de carinho, de palavras, de possibilidade, né, Elisângela? E de aceitação. De porque aceitação. muitas vezes esses alunos, eles têm comportamentos que fogem do comum. Eu falo assim que o diferente, ele não deve ser diferente. A gente deve aceitar, né, para poder incluir. E os alunos da escola, assim, Isso. eles precisam ser conscientizados que às vezes o aluno, ele tá andando, ele tem um movimento repetitivo, ele tem algumas Às vezes características, e os demais alunos, eles precisam se conscientizar que isso é uma causa do autismo e não fazer um bullying com ele, mas respeitar. Seria muito interessante ter palestras, né, sobre isso, para Sim. explicar o que acontece, para não ter casos de bullying, porque acontece muito em várias escolas. Aqui é um exemplo de escola que não acontece isso por conta da direção, os alunos também, mas acontece muito. Vem em redes sociais também ataques pessoais. Então é muito importante ter palestras, os professores falar, todo mundo se conscientizar disso. E isso eu também queria perguntar se vocês acham importante a inclusão em atividades diversas na escola, esporte, pintura, para eles se sentirem mais incluídos e não excluídos dessas atividades. Sim, eu acho que até deveria ter um centro aqui em Passos que fizesse essas atividades, porque às vezes o autista, ele não carrega somente o autismo, às vezes ele vem com uma outra deficiência, né? E eu falo assim, às vezes pode ser um superdotado, uma alta habilidade, às vezes ele pode até sobressair, entendeu? Levar a escola, por exemplo, de leitura, um patamar de leitura, às vezes eles são muito bons na matemática, entendeu? Na física. Aí a gente tem que fazer projetos que englobam eles, que eles possam, as habilidades deles serem expandidas, né? Sim. Vistas na sociedade. Que às vezes a gente acha que eles não têm essa possibilidade e ele vai muito além. Com certeza. Entra na questão da metodologia, né, que vocês tinham comentado, né? Porque justamente por autismo ser um transtorno, cada aluno é muito único, né? Sim. Cada pessoa, então, tem esse elemento individual e deve ser olhado como individual, né? A gente não deve remediar como geral, né? Então... E esse trabalho, ele deve começar lá no começo, quando a criança vem diagnosticada com autismo, que tem direito ao professor de apoio. Esse trabalho começa nos primeiros anos. O aluno que tem direito ao professor de apoio, ele não deve ficar excluído num canto da sala e fazendo atividades diferentes do que o professor está trabalhando.
Ele precisa fazer as mesmas atividades, porque aí que está o sentido da inclusão. Ele Isso. participar junto com a sala, fazendo as mesmas atividades. Se o professor está dando matemática, eu estou trabalhando português. Aí não tem inclusão, porque ele está fora do mundo, da sala ali, dos alunos. Então a gente precisa trabalhar o que o professor está trabalhando. E é importante a gente sempre incentivar a autonomia. Por exemplo, o aluno pede para ir no banheiro, eu não peço. Quem que eu peço para ele pedir? Pede professor para você ir. A gente é apenas um instrumento para oferecer autonomia para eles. Porque se a gente pode também tornar eles dependentes da gente. E esse não é o objetivo, não é a nossa função. A nossa função é levar eles para frente, dar autonomia. Porque assim, tem um mundo esperando, tem uma sociedade aí fora que está aguardando por eles. E com isso dentro de sala, assim, para eles conseguirem acompanhar do jeito deles, vocês usam algum método de ensino que vai se encaixar com cada aluno? Sim. Adaptada dentro da realidade do aluno. Então, é uma curiosidade que eu tive enquanto vocês estavam falando. Como que funciona a elaboração desse método? Porque a gente está tendo o aluno trabalhando junto com a sala, então está tendo matemática, vamos matemática, enfim, a gente está tendo ali no mesmo ritmo da sala, né? Mas como que funciona a adaptação das atividades? Como que é o método de vocês? Eu falo assim, ó, que adaptar é você saber de todos os conteúdos. Todos os conteúdos. Porque a gente tem que estudar. Tem. Porque a gente é formado em pedagogia. Pedagogia é educação infantil, do 1º ao 5º. Então, se a gente pega os alunos do 6º em diante, a gente tem que estudar. Física, química, matemática, biologia, tudo. e é tudo através. A gente faz tipo um diagnóstico primeiro para saber o que o aluno consegue e o que o aluno não consegue. A partir desse ponto, a gente começa a ver se é um método mais de alfabetização, né? Se é um método mais, eu falo, mais centrado. Ajuda aí. Assim, por exemplo, o professor está trabalhando matemática. Os conteúdos do ensino médio, falando assim, e o Fundamental 2 são conteúdos mais aprofundados, que exige mais. Sim. E a nossa formação é pedagogia, do 1º ao 5º, educação infantil até o 5º ano. Por isso que a gente sempre está pedindo ajuda ao professor, principalmente essas matérias física, química, biologia, trabalhando junto com o professor, que o professor regente, ele tem esse conhecimento aprofundado da disciplina, enquanto que a gente não tem. E o que a gente faz? Nós vamos pegar o conteúdo do professor. Se o nosso aluno tem uma dificuldade mais acentuada, a gente vai pegar esse conteúdo e vai tornar ele mais simples. Isso que a gente fala de adaptação, é tornar o conteúdo do professor mais simples, para eles conseguir compreender. Por isso que a gente usa ilustração. Vocês que estão em sala de aula, vocês devem ver que às vezes as professoras levam jogos, o jogo assim para introduzir conceitos de matemática, às vezes A tecnologia. tecnologia, o uso da tecnologia. A tecnologia veio para abrir caminhos, porque ela oferece muitas possibilidades, principalmente para a gente que precisa pegar esse conteúdo e tornar ele mais fácil. Entendi. É interessante. Todos os professores assim falam que professor nunca para de estudar. Não. Pode se formar, que tem que continuar estudando, porque muda muita coisa, aprofunda mais o conteúdo. Então é muito interessante saber que vocês também têm que continuar estudando. Ainda mais para dar aula para o ensino médio, que é conteúdos mais aprofundados. Então é muito interessante saber disso, que vocês se dedicam ao máximo para ensinar de uma forma leve, que eles vão aprender, que não vai ser uma coisa chata, entediante, que não vai ficar na cabeça deles. É muito interessante. Muito legal. E falando da metodologia, me veio aqui agora, dando uma olhada, a gente descobre que tem vários níveis, né, do autismo. E às vezes, num grau mais leve, a pessoa ela pode nem suspeitar que tem um diagnóstico assim, quem está ao redor, né, e acontece de vir as piadinhas e o bullying, né? Então, como que vocês... Quais são as primeiras coisas que a gente olha e fala, tá,
talvez seja interessante a gente procurar um diagnóstico para a pessoa ficar ciente, porque principalmente se desde criança esse autismo é diagnosticado, a vida da pessoa pode melhorar e muito, né? Porque viver assim sem saber, né? Achando que tudo é frescura, que tudo é isso, aquilo é complicado. Então, o que são as primeiras coisas que a gente pode observar para procurar um diagnóstico? Esse diagnóstico, assim, a escola ela percebe, o professor ele é fundamental nesse processo. Ele percebe, o olhar do professor percebe que tem alguma coisa diferente naquele aluno. O professor não dá diagnóstico, gente. Então ele pode fazer um relatório, mas tudo isso depende da família. A família que vai levar para um especialista para dar um diagnóstico, né? A escola encaminha, né? Isso. A escola é um horizonte. Ela encaminha e a família segue em diante. Então a escola tem um papel muito mais crucial do que eu imaginava. Então. Sim. Eu pensava que a família descobria e o aluno chegava aqui e obtinha esse apoio. Rafael, muitas vezes é a escola que percebe que tem alguma coisa que precisa ser investigada e é a escola que dá os primeiros passos. Cara, que legal. Interessante saber disso. Que legal. Porque eu achava que era mais os pais que observavam e informavam a escola. A câmera de cá deve estar pegando melhor, a gente vai trazer pra cá. Os alunos delas estão aqui, né? Os alunos que elas estão agora, esse ano, igual você falou, os alunos não são de vocês, os alunos são da escola, né? Isso. Mas os alunos que estão com vocês agora nesse ano estão aqui. Daqui a pouco a gente vai apresentar eles. E eles estão aqui agora. A Lorena. Ele é bom, viu? No computador, no celular, domina. Mas isso é porque eles podem se tornar grandes artistas, especialistas, principalmente nas áreas das artes do uso das tecnologias. É muito importante. Com isso eu tenho uma pergunta que é se no começo da produção de vocês tiveram alguma dificuldade, assim, uma dificuldade maior, que vocês duvidaram se era aquilo mesmo que vocês queriam, ou foi uma dificuldade assim que vocês ficaram, o que eu vou fazer agora? Ficou com muita dúvida, se existiu ou não? No meu caso existiu, eu não sabia, todo começo é novo pra gente e também tem as suas dificuldades. Sim. Na verdade, assim, eu peguei um aluno que ele tinha TOD, ele era bem complicado, mas eu tive muito suporte da escola, a professora regente que estava comigo em sala, ela foi dando dicas, porque quando a gente começa, a gente não sabe. E esse suporte que a professora me deu, que a escola ofereceu, foi essencial para continuar. E tanto que esse aluno, eu fui gostando tanto desse trabalho que eu estou até hoje. Mas foi difícil, o aluno tinha os problemas dele, que era mais complicado, a questão da disciplina, mas com o suporte da escola e da professora regente, por isso que é tão importante isso. Os professores, eles não trabalham de forma isolada. Eu sou professora de apoio, eu vou trabalhar sozinha, vou desenvolver a minha metodologia, pronto. Não. A inclusão ela só acontece porque todos os professores e toda a escola precisam trabalhar junto, aí a inclusão acontece. Mas foi difícil, muitas vezes assim eu pensava, nossa, hoje é o último dia. Aí eu vinha mais um dia, e assim eu fiquei até o final do ano. E hoje... Até hoje. Até hoje tá aí. No meu caso eu nem vou falar tanto, porque foi o mesmo do dela. Foi o mesmo aluno. Foi o mesmo aluno, mas assim, estou aí até hoje. Às vezes forte. eu iria e falava assim, meu Deus do céu, me dê forças, né? E aprendizado, conhecimentos, estratégia, né? Para conseguir trabalhar. E a gente vai descobrindo estratégias, né, Cláudia? Só te cortando. Mas a gente vai descobrindo estratégias de como trabalhar com eles. Sim. E é uma profissão que tem muito amor. Nós também, aprendemos muito um com amor na eles profissão. também. É isso mesmo, eu falo assim que a escola, a família e os terapeutas profissionais da saúde é de suma importância para a gente poder caminhar. Sim, todos caminham junto, que Isso. um ajuda o outro. É tudo de mão dadas, eu falo que é uma família, porque a partir daí eles conseguem
caminhar progredir. Exatamente. Muito legal. Gente. Eu e a Cláudia, a gente compartilha alguns alunos. Sempre. Aí uma dúvida, né? Sua primeira vez pegando o terceiro ano do ensino médio, né? Foi. Vocês, no começo do ano, enfim, eu acabo que nem sei direito, também os professores, eles vão vendo que você pega segundo, você pega terceiro, pega fundamental, não pega. Como que funciona esse processo de escolha para vocês? Vocês que escolhem ou vocês são encaminhadas? Como é que é? A gente é designado do estado de Minas, contratado, e no início do ano tem um processo seletivo e cada uma de nós tem uma classificação nessa lista geral. Acontece um edital e eles vão chamando, e por ordem de classificação a gente escolhe escola e escolhe o ano, a série do aluno que a gente pretende atuar. Entendi. Entendi. Então, se você passa e a escolha é sua, e você consegue escolher, dependendo da classificação. Isso. Esse processo seletivo, ele é por ordem, é por tempo de serviço. Tempo de serviço. Tempo de serviço. Entendi. Então, quem tem mais tempo fica Na mais frente. na De frente. frente. Aí tem essa oportunidade de escolha de escolas. Interessante, então. É interessante. Legal. Então, vamos lá, vamos apresentar eles. Aqui a gente tem a Lorena. Quem que é a professora da Lorena? Eu sou a professora da Lorena. Olha aqui, bate uma foto dela então. Aqui a gente tá com o, qual é o seu nome? Juan, que é da Elisângela, Juan e a Christian. Juan e o... E lá a gente já viu ele soltando as bolhas aqui no começo do episódio, a gente tem o Davi. Davi, fala seu nome. Como é que você chama? Eu sou o Davi. Eu sou professora do Davi, do 8º R2. Na questão do aprendizado. Sim. A Lorena, ela tem habilidade nos desenhos. Pela visão. Desenhos, pinturas, e olha lá como ela é linda. O desenho dele é né, perfeito. Lorena? Isso é uma maquiagem, né? Arrumou o cabelo. Depois vocês poderiam mostrar os desenhos dela. Depois verdade. pode mandar. Eu lembro dos desenhos dela, fui da sala dela no ano passado. Eu lembro dos desenhos. Também eles é como terapia para eles também o desenho. Tem alguns que gostam de escrever, de pintar, é interessante. O quebra-cabeça É o mesmo. quebra-cabeça, faz eles terem mais foco no que eles estão fazendo e eles gostam disso. Sim. É muito interessante. E ele monta o quebra-cabeça com uma facilidade e uma rapidez. Uma rapidez incrível. incrível. Detalhista, peça por Extremamente. peça, ele monta um pouquinho, depois ele vai e encaixa tudo. Se no tempo dele, Perfeccionista. perfeccionista. Legal. E o nível do autismo é 3 níveis, né? Sim. O nível 1, nível 2 e nível 3. Eu tenho uma dúvida. O nível 3 é não verbal ou pode acontecer de um nível 3 a pessoa conseguir ainda ter a fala com o tratamento ou não? A questão da fala, ela é muito relativa. Sim. E, assim, existe possibilidade, sim, de ter a fala. E quanto mais cedo, sempre salientando isso, quanto mais cedo as terapias começarem, o desenvolvimento do autista vai ser melhor. Vai conseguir ter uma vida em sociedade, desenvolver, inclusive, trabalhos. Porque tem situações, assim, de pessoas que levam uma vida normal em sociedade. Então é importante sempre a pessoa, o aluno, a criança, né, diagnosticada autista, começar com as terapias, porque o nível 1, não fazendo as terapias, ele pode Vai progredindo. ele pode ir regredindo. Então quanto mais cedo começar com as terapias, ele vai melhorando. Então não é constante. Então, por exemplo, se tem uma criança nível 1 aqui por um tempo, ela pode evoluir ou regredir. Se ela pode. Entendi. Então a terapia é fundamental. Isso. E a tecnologia de hoje ajuda muito, porque já conversei assim, com meus pais, que são pessoas mais antigas, eles já me falaram que antigamente quem tinha esses transtornos sofriam muito, porque não era diagnosticado. Aí era dado como se fosse uma pessoa louca,
excluído da sociedade, então era muito triste. Agressão, as pessoas agrediam muito. E com a tecnologia, com o avanço da medicina, isso ajudou muito, porque dando lá que ele tem um transtorno de autismo, isso é muito raro de acontecer hoje em dia, sabendo do que a pessoa tem. Graças à conscientização. Sim, que importância. Muito estudo, né? Eu falo assim que teve um avanço muito grande no estudo na medicina, porque é igual você falou, antigamente não tinha esses recursos, né? Não. Aí eu falo que é de suma importância. É escola, a saúde, é tudo de mão dadas, família. Por isso que aqui sempre zela, né? Escola e família. E é de suma importância. É um desenvolvimento tamanho. O aluno que realiza terapias, ele até sobressai, né? Sim. Muito importante esse papel. Você sabe me dizer se o aluno que tem um diagnóstico, fala aluno aqui porque é o nosso contexto escolar, mas a pessoa com um diagnóstico, você sabe me dizer se ela tem consegue algum benefício vindo do governo, ela consegue alguma facilidade para ter acesso à terapia? Acesso às terapias eu não sei, mas assim, os planos de saúde, eles oferecem essas possibilidades de terapias, de TO, de psicólogo, psiquiatra, então assim... Tem até a PAP também, né? Eles ajudam daqui de Associação de Pais de Autista, aqui em Passos, que estão tendo recurso vindo do município e está podendo oferecer para as crianças que não têm condição de estar pagando uma terapia, porque é caro, né? Investir é caro. Então, é igual eu falo, é direito humano. Então, o serviço público tinha que oferecer, só que é muito difícil. Só que o bom de ter essa associação é que está ajudando os pais e os autistas. O bom da associação é a questão do esclarecimento, porque muitas vezes as famílias não têm conhecimento que elas têm direito. Sim. Tem os benefícios do governo, que eu não sei te falar quais são e quais são as regras para que eles consigam esses benefícios, mas tem os benefícios. E o bom da associação, ela vai direcionar, ela vai orientar, instruir, porque às vezes as famílias não têm conhecimento e elas têm direito. Legal. Então a gente vai estar deixando as redes sociais da PAP, vai estar aparecendo aqui na tela, na descrição aqui também vai estar, juntamente com as outras informações do podcast, vai estar aqui as redes sociais da PAP para quem tiver interesse, quiser conhecer melhor, dá uma passada lá, vai estar aqui o link aqui embaixo, o arroba e aparecendo na tela. Rafael, ajudar também, sabe? Eles fazem muito evento, contribuição, que é mensal. As pessoas ajudar também é de suma importância, a sociedade importante. conscientizar, A né? divulgação, porque eu mesmo não sabia. Eu não sabia, tô sabendo agora que vocês falaram. Tem uma informação que eu tô sabendo agora. Todo ano eles fazem uma camiseta. Isso. E eles vendem essa camiseta para adquirir recursos para a associação. Olha que legal, eu não fazia ideia. Eu não sabia disso. Eu acho que já cheguei. Sim, eu tenho quase certeza que eu cheguei a ver as camisetas. Mas Usando na sala. Mas eu nunca pensei, nossa, será que é de algum daqui de Passos? Daqui de Passos. É muito legal uma associação, porque a associação, quando você tem uma força para você buscar os seus direitos. E é isso, a gente tem que ter força, a gente tem que unir e correr atrás do que é direito nosso. Atrás do conhecimento. Atrás do conhecimento. Até vai ter um baile também, quem quiser ir, viu, pessoal? No baile da PAP para ajudar também os nossos alunos autistas. Legal, né? Igual você falou, né? A gente tem que correr atrás do benefício, tem que correr atrás do direito e, querendo ou não, né? Envolve um gasto de dinheiro, né? Igual terapia e tudo mais, mas é um gasto que já teria com qualquer pessoa, né? Você tendo um filho, você tendo um membro a mais na família, é um gasto que já teria e não é nem gasto, né? Não, investimento. Quem é pai vai saber falar muito melhor que eu, mas é um investimento, né? Então, correr atrás É dos muito direitos. importante no dia de hoje fazer terapia, ir no psicólogo. Eu falo que o dinheiro público ele tem que ter um retorno. E quando ele tem um retorno bom, isso ajuda a comunidade, a sociedade. Sim. Eu não em sei geral. se existe isso, mas eu acho que tinha que ter uma bolsa para as famílias que têm os filhos com os transtornos de autismo, porque acontece muito de ter muita seletividade alimentar. Eu já vi Isso, que tem também. muito disso. E
ter aquele dinheiro para comprar os devidos alimentos, porque não adianta forçar a criança a comer aquilo que ela não gosta, porque depende muito. Eu já vi casos de, a textura do alimento incomoda, então não é questão de, é enjoado, não é isso, é um problema que é difícil para ele por conta da textura do alimento, às vezes da cor, existe muito isso, então era importante ter essa ajuda do governo também. Isso mesmo. Uma parada que a gente não entende, né? A questão da textura do alimento, né? Às vezes do jeito que o alimento é composto, a gente não consegue ter essa noção do que é, né, pro autista. Se eu tô falando besteira, vocês até me corrigem. Mas é por A gente conta das especificidades de cada Isso, um. porque Sim. é muito individual. Então, a gente tem que, né, aliar a tecnologia com o conhecimento, que hoje, né, a gente tem essa facilidade de ter esse acesso, né, ainda bem, é a gente reconhecer, né, com humildade, tanto a família, que é extremamente importante, quanto nós, né, que somos aqui a escola, que vivemos em comunidade. Então, todo mundo, a gente tem que ter essa noção, né? Que às vezes, pra gente pode ser um negócio bobo, mas pra eles não é, né? Não. Então, A palavra é empatia, né? empatia. Isso é. E a tecnologia gera muito conhecimento, igual eu já vi, eu esqueci o nome dos dois, é dois irmãos, e os dois têm... E o Chiquinho, os dois têm autismo, e um é muito animadinho, ele fala com todo mundo, ele dança, ele canta, e o outro já é mais reservado. Sim, Ele não acho gosta que de conversar nas com redes todo sociais, mundo, sim. ele é mais assim, Um até parece bravo. Agora o outro já é mais... Ele gosta de acordar cedo, ele é bem mais animado. Agora o outro já é mais reservado. Sim. Ah, sim, eu acho que eu sigo Eles- eles. Cheguei a ver também. Eles, nossa, ele parece demais na internet, porque os dois é muito diferente um do outro. Respostas curtas, né? Um Sim. vai, vamos ao shopping? Não. Não, Vamos colocar essa camiseta? Não. O outro já é totalmente diferente. Né? sim. A gente fala, né? E os especialistas também. Nenhum autista é igual ao outro. Não, todos são diferentes. Todos são. E essa divulgação, né? Esses vídeos que a gente vê, né? Até legal de ver, é engraçado e tal. Mas é muito importante que esses vídeos tomem um conhecimento, que saiam da bolha, né? Que viralizem mesmo na internet, porque aí o pessoal vai ter esse conhecimento e fala, olha, né? A gente tem casos muito específicos. E esse caso dos irmãos é muito legal, porque a gente Sim. vê dois irmãos com características Bem diferentes. diferente né? aí, ó. Então é muito legal ver. Isso é a prova, furar na né? bolha. Aí, ó, que nem Então. todos são iguais. E é bom pra ensinar também o respeito. Se a pessoa não gosta, que fica encostando nela, não faça. Não tenta forçar a barra. Não, você tem que me abraçar. Não, se a pessoa não gosta, não chega, não faz isso. No tempo dela, às vezes, pode Respeite. mudar isso, respeite. É muito importante isso. Que legal. E aí, a gente estava falando da questão da metodologia, agora que eu retomei aqui, eu lembrei. A inclusão deles no esporte, como que funciona? É uma questão difícil para vocês? O professor de educação física está aliado sempre? Como é que é? O meu aluno, ele gosta de futebol e natação. Ele é atleta em natação. Ô, louco. Isso, ele compete com os alunos, né, que a gente chama, lá na natação, da mesma idade que ele, porque ele tem essa capacidade. Ele é um grande atleta. Eu falo assim, se tivesse esse esporte na escola, às vezes ele até poderia sobressair aqui dentro, destacar, ser um atleta da escola, entendeu? Trazer troféus, como que fala, gente? Me ajuda aí. Medalhas, Títulos, né? títulos para a escola. Falo que assim, a educação física é importante sim, e a gente tem que ver quais que eles se gostam, se identificam. Porque quando você descobre o que eles identificam, fica mais fácil. Sim. É melhor se trabalhar, né? E incluir, né? Sempre procurar uma forma de incluir, porque eu acredito que o esporte seja muito importante nesse aspecto, porque o esporte ele tem aquele negócio da coletividade, né? Isso. Um depende Do outro. Sim, então acho que é muito importante. O esporte é um grande aliado, né? Então se a gente tem essa possibilidade, eu acho que é um negócio muito interessante de trabalhar. Ele aproxima as pessoas. Sim. Os meus alunos também, na medida do possível, a gente procura fazer as atividades de educação física. Já tive situações em que os alunos mesmos da sala pegaram uma bola e foram jogar com eles. Joga de maneira mais lenta, fazendo assim uns movimentos diferentes, e eles gostaram, participaram, criaram movimentos também.
A minha aluna, todos respeitam ela na educação física, ela participa normalmente. Então, todos acolhem ela durante a educação física. É muito importante ter esse tema na escola também. Criar esse hábito de ter os esportes, não só vôlei, futebol, mas ter vários. Porque às vezes se identifica com uma peteca, se sente bem jogando, vai acalmar, vai desestressar, é muito importante ver esse lado também. Isso aí. Então, é isso aí, pessoal. A gente vai concluindo por aqui mais um episódio com as nossas professoras de apoio aqui da Escola NASE, com os nossos garotos. Eles estão aparecendo na câmera de lá, se eu não me engano. Samara está aqui também, aparecendo no fundo do vídeo. A Samara está aqui. Então, muito obrigado, professoras. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado vocês. Inclusive, a gente teve um momento aqui, um momento muito legal, né? Quando a professora foi levada, depois voltou, os meninos todos se abraçando aqui. Se não pegou no vídeo, eu vou deixar as fotos passando enquanto a gente vai conversando aqui agora. É isso, muito obrigado, Ana Luísa, que está por trás da câmera. Obrigado, Estela. Obrigada eu. E é isso, pessoal. Valeu, as redes sociais da escola estão aparecendo aqui, as redes sociais da NASE também. Ó. As redes sociais da escola estão aparecendo aqui, as redes sociais da rádio também estão. E é isso. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Tchau.